Olá, está começando mais um Momento Drogaria, um programa voltado para o varejo farmacêutico com muita informação de mercado, conteúdos relevantes e histórias de sucesso que vão inspirar você. Seja muito bem-vindo. « 2020 ficará marcado na história, pois foi um ano de grandes transformações e de enormes desafios. Mudanças nos hábitos de compras, grandes saltos em processos, avanço de tecnologias, liberação de travas regulatórias e o mundo todo aguardando a vacina contra a Covid-19. Para falarmos de transformações no mercado e oportunidades, hoje no Momento Drogaria recebemos Benício Machado de Faria, farmacêutico, bioquímico e com extenso currículo, sendo inclusive ex-presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais. E hoje é diretor-presidente da distribuidora Oriente Farma. Benício, seja muito bem-vindo ao Momento Drogaria. Prazer recebê-lo aqui hoje. Muito obrigado, João. O prazer é nosso. E é um prazer enorme representar todo o Grupo Oriente junto de um cliente tão importante, de um grupo também de empreendedores tão importante para nós e para o mercado como a Rede Americana. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui, João, à sua disposição para a gente levar as informações que nos couber aos nossos amigos da Rede Americana. É isso aí. Benício, para a gente começar, antes da pandemia era muito comum falarmos que o mercado estava mudando, que o comportamento do consumidor estava mudando, que o cliente estava mais exigente. Só que com a pandemia isso acelerou, né? E hoje já é uma realidade. A gente não está pensando no futuro, já é uma realidade o novo comportamento do consumidor. Muitos dos negócios tiveram que se adaptar. Restaurantes tiveram que fazer entregas, drogarias tiveram que controlar o número de clientes dentro das lojas. Agora, o que mudou na distribuição? Quais foram as adaptações que vocês fizeram? Interessante a sua pergunta, João. Nós sofremos algumas alterações do ponto de vista prático com respeito, por exemplo, à equipe de venda que ficou distanciada, né? Foi para o modo virtual, os nossos televendas em home office, o nosso pessoal de apoio, escritório, departamento comercial, todos em home office. É claro que isso para a gente é um choque porque você tem um processo de descontinuidade da sua cultura e da sua rotina. Mas essa não é a principal mudança, essa aí é apenas uma correção de hábito. O que mais mexeu com a gente foi o elemento surpresa, a capacidade de ter que lidar com a incerteza, o controle da ansiedade e o desajuste dentro das nossas práticas comerciais do dia a dia. Então veja bem, a gente começou a pandemia, logo que iniciou a pandemia, primeiro tira todo mundo de dentro do escritório, tira todo mundo da equipe de venda da rua. Então eu te pergunto, como é que você tem, a nossa empresa é uma empresa muito engajada dentro do comércio. Sim. Então você não consegue ter o engajamento necessário do nosso vendedor, do nosso representante, junto às campanhas, né? Então isso tem reflexo para nós. Mas o problema nosso é o seguinte, a instabilidade, porque a gente começou a viver um dia após o outro. Sim. Um dia é álcool gel, outro dia é máscara, outro dia teste Covid, outro dia termômetro de infravermelho, outro dia ivermectina, outro dia azitromicina, outro dia nitazoxanida. Então assim, a gente ficou vivendo um dia após o outro. O que mais refletiu na gente foi a nossa pouca capacidade de planejamento. Então nós perdemos praticamente totalmente a nossa capacidade de planejamento, sendo que a gente está vivendo o elemento surpresa, um dia após o outro. Então isso gera na gente, João, um nível de ansiedade muito grande, Sim. sabe? E nós tivemos que readaptar-nos logisticamente, porque a nossa curva ABC ela migrou, os nossos antibióticos ficaram parados na nossa indústria, como ficou parado na prateleira do balcão da farmácia. Sim. Não teve venda dos antigripais. E por um outro lado, dificuldade em alguns sais. Então nós tivemos que estender o nosso estoque, nós tivemos que
abrir um elástico no nosso estoque, deixando um grupo de produto parado para a gente poder não deixar faltar mercadoria dentro da farmácia, né? Mas assim, de tudo que ficou, a limitação da gente em planejamento foi o que mais marcou, e o controle da ansiedade para saber que dia que isso vai terminar e que dia que a gente vai voltar à normalidade. Muito bom. Agora, um assunto que estava engavetado há mais de 10 anos era a situação da logística reversa no nosso país. Agora, em 2020, saiu o decreto federal que institui o sistema de logística reversa em medicamentos, né? Fabricantes, importadores, distribuidores vão fazer parte dessa cadeia de resgate. Como vocês estão adequando para cumprir essa nova legislação? João, bem lembrado. Agora você vê como que as coisas são, né? Esse projeto tem pelo menos 10 anos. E esse projeto há 10 anos atrás, ele veio no auge, talvez, que nós tivemos da interferência do poder do Estado na economia. Então você está falando de um assunto que nós temos pelo menos 4 leis. Nós temos 2 legislações federais, que é esse decreto aí, me parece que é o 10.388, e a resolução 222 da Anvisa. Isso. João e meus caros companheiros da Americana, enquanto eu estou falando aqui, vocês podem abrir a resolução aí nos seus computadores, a resolução 222 de 2018 da Anvisa. Só de conceito, João, na resolução 222, a gente tem quase 70 de definições no preâmbulo de antes da lei. Essa resolução, ela tem 32 páginas, eu me lembro direitinho. Tem coisas lá, João, que você vai rir e você vai ficar surpreso. Então, a gente está falando, não é exatamente de uma lei, né? A gente está falando de um conjunto de leis que regulam o nosso negócio, que a lei é muito mais complexa do que na prática. Eu me lembro quando a gente estava discutindo essa situação, que tem uma definição lá, João, de uma coisa chamada prion. Você faz ideia do que seja? Prion é uma estrutura molecular proteica modificada capaz de produzir a encefalite espongiloide. Sabe o que é isso? É a síndrome da vaca louca. Então você veja bem, de um lado a gente tem uma lei que precisa de existir, eu entendo que ela é necessária, oportuna e está chegando até atrasada. Do outro lado você tem uma prática no Brasil que há 30 anos atrás, por exemplo, os rejeitos de hospital eram jogados em lixões. Sim. Com restos de cirurgia, com restos de autópsia, com tumores. Aí quando você observa lá um prion, por exemplo, que é uma proteína modificada, quer dizer, isso vai parar lá no cérebro da vaca louca. E não dá mais, no meu tempo, quando eu comecei com farmácia, a gente aplicava a bezetacil, tinha o cuidado apenas de tirar a agulha da seringa e descartava no lixo. No lixo comum. Totalmente errado, né? Nós estávamos errados, a humanidade precisa evoluir. Então são 2 parâmetros, a nossa necessidade de evolução e de proteção ao meio ambiente com o arcabouço legal, aí já é um outro babado. Nós temos 4 leis, então olha só de decreto federal nós temos 1 e a resolução da Anvisa. Nós temos uma lei estadual que ela é mais bem prática e mais bem elaborada no programa de gerenciamento de resíduos sólidos de saúde. Ela é muito boa, embora muito rigorosa. E nós temos uma lei ambiental aqui também dentro do estado que ela é muito... como é que eu digo, é eficaz aí nessa questão ambiental. Mas, veja bem, a gente tem uma lei federal, uma resolução, 2 estaduais, para cuidar de um assunto. E o mais interessante é que nós já temos esse serviço através da nossa lei estadual. O resíduo produzido hoje pelas farmácias e pelas distribuidoras, eles já são descartados e incinerados. E está funcionando bem. A gente ficava com muito medo, por exemplo, o varejo, que ia dar um absurdo, uma conta absurda. Não é uma conta absurda.
Agora, sabe qual que é o grande impasse, por incrível que pareça, João, do decreto 10.388? É a forma e quem vai pagar a conta. Porque lá está escrito que quem paga essa conta é a indústria. Aí eu te pergunto, será que o dono da farmácia vai ter que separar por laboratório? Vi aqui nossos amigos aqui da Eurofarma, da Altaia, quer dizer, eu não vou incinerar o que é seu, João, mas não. O que eles estão pensando é que essa conta deve ser paga por participação de mercado, e eu discordo. Você acha que não vai funcionar? Não, quer dizer, só se funcionar na base da marreta da lei. Mas é um decreto, uma coisa muito complexa. Então, por exemplo, se você tem uma indústria que é altamente eficiente, que gera pouco resíduo, que tem grande participação no mercado, você vai pagar mais. Se eu tenho uma pequena indústria com pouca eficiência que gera um grande volume de descarte, eu vou pagar muito menos que você. Então, eu acho isso injusto. Agora, o que a gente acha não se aplica para a lei. Concorda? Sim. Então, olha só, a gente está diante desse impasse, a nossa empresa está, sim, se preparando. Eu já poderia dizer para você hoje que a gente já está preparado, né? Mas é um conjunto de regras. Tem uma regra que é um coletor para cada 100 mil habitantes, só que nós temos os três atores principais, que é a indústria, a atacado e o varejo, e nós temos o ator principal, que é o consumidor. A farmácia vai ter que convencer o consumidor. Lembra do pneu, antigamente, que a gente jogava pneu para dentro do rio? Hoje a gente leva o pneu é descartado, faz-se asfalto, etc. Bateria de carro, a própria loja já leva a bateria para trás de volta. Lâmpadas, né? É interessante o do medicamento. O que está mais atrapalhando isso aí é a própria legislação. Por quê? Não seria mais fácil, por exemplo, o consumidor vai ter que ser convencido a levar. Chegou, descartou lá, isso não dá grande volume. Agrega junto lá ao que a farmácia já tem para descartar e manda isso numa viagem só, ou faz uma estimativa, a própria farmácia faz a pesagem e agrega, por que não? Para simplificar a coisa. Mas de modo, João, que o que precisa ficar mais claro e evidente nessa questão da legislação aí é a questão da interferência excessiva do Estado na atividade econômica. Toda essa legislação em RDC, se ela fosse bem mais simplificada, ela teria mais facilidade de aplicação e de funcionamento. Entendi. Até a minha próxima pergunta era como vai funcionar isso na prática, né? Pois assim, na prática a farmácia tem que ter um coletor onde você tem um compartimento para resíduo sólido, um para líquido e outro para diversos. Seria os semissólidos e outras especialidades. Dali, a farmácia fica com a responsabilidade de colocar num saco branco leitoso, pesar, quantificar e eu, como distribuidor, passo lá e pego. Isso para mim não é problema nenhum, eu já estou mais ou menos que articulando esse retorno. Eu quero fazer parte disso aí, João, mas no sentido de colaborativo, no sentido de ajudar a farmácia. Você sabe que a nossa empresa é uma empresa que tem muita sinergia com o mercado, né? Mas, por exemplo, se fosse para disputar quem fosse fazer isso, eu jamais queria, né? Além de dar dor de cabeça, dá trabalho, não me dá dinheiro. Mas é uma coisa que eu faço com prazer como farmacêutico. E a nossa empresa é uma empresa que gosta de colaborar com o setor. Então, na prática é isso. A farmácia coleta, eu pego, daí eu vou dar a destinação e a indústria paga. Entendi. A gente viu que teve muitas lojas que encerraram suas atividades agora em 2020, Sim. Mas eu queria trazer alguns números aqui. Em 2020, foram abertas 3.786 farmácias e fechadas 8.363. Fechou mais que abril. Fechou mais do que abril. Pela primeira vez nos últimos 5 anos, o número de farmácias fechadas supera o número de lojas abertas. Supera. O que está acontecendo? Fechou por causa da pandemia
ou tiveram algumas outras situações que vieram acontecer especificamente nesse momento? Se eu fosse te dar uma resposta curta e grossa, eu ia dizer para você sim, não. Exceto aquelas lojas de hipercentro que dependia do movimento, que com o distanciamento social o povo foi tirado das ruas, algumas fecharam. Em Belo Horizonte nós tivemos vários fechamentos de loja por causa disso, né? Mas esse não é o motivo. O motivo, fecha-se loja por causa de inviabilidade econômica. Aí quando você vai começar a ver a vida pregressa dessa loja, você vai descobrir por que ela ficou inviável economicamente. Pode ser que um concorrente mais eficiente abriu aqui do seu lado e te prejudicou o seu negócio? Sim. Mas pode ser também, o que acontece na maioria dos casos, é que uma farmácia, para morrer de repente, ela leva 10 anos. A morte súbita da farmácia, ela tem pelo menos 6 a 10 anos de decadência até fechar suas portas. Estamos dizendo que ela já vem com histórico negativo. Ela já veio com histórico onde ela vai se definhando, vai perdendo as suas forças. Né? É o empresário que não se reciclou, é o empresário que não se atualizou, é o empresário que não soube chegar da porta para enxergar o negócio dele de fora para dentro. Então, o fechamento não é por causa da pandemia, sim em falta de viabilidade econômica. Esse número, ele é um número surpreendente pela quantificação, mas se você for olhar em termos de Brasil, com 82 mil farmácias, até que não são tantas, né? E também já deu, né? O mercado hoje ele está se depurando. Quem não tiver eficiência e muita capacidade de adequação aos novos métodos, às novas metodologias de gestão e comercial, vai acabar não resistindo, vai acabar fechando, né? Então é um dado que, esse dado não é preocupante, ele é um dado natural. Perfeito. Né? Em 2019, o país contava com mais de 86 mil farmácias. Já em 2020, com a redução de PDVs, os números fecham em 81.539 drogarias. Franquias e associações, isso é interessante, foram os únicos canais com aumento do número de lojas entre 2019 e 2020. Interessante. Você acredita que uma filiação a uma franquia é um fator crítico de sucesso? João, eu não acredito. Não? Eu tenho certeza absoluta. É diferente. Eu tenho certeza absoluta. Esses dados são reais, João. Sim. A gente está falando de farmácia fechar ou não fechar, esses dados estão disponíveis, eles são auditados. Então, olha, hoje você tem uma dezena ou uma centena de KPIs para ser analisado dentro das lojas. Quem que faz isso? As franquias fazem com muita maestria, as redes associativas, as melhores, fazem muito bem feito, e as redes associativas que não fazem com tanta perfeição, fazem alguma coisa. Então, o que se salvou nesse mercado de 2018, 2019 e 19 e 20 é essa mão que as franquias e as redes associativas estão dando. E se você fizer uma análise mais aprofundada, principalmente no que tange as redes associativas, elas ainda têm muito que aprender e ainda tem muito para onde crescer. Então você tem que observar, claro, o seu público externo com o seu mix de produto. Quem faz isso? A franquia já fez, né? A franquia hoje ela está mais num processo de lapidação de pequenas arestas, de pequenos acertos. Mas ainda dá para se fazer. Foi, no meu entendimento, na última década, a grande salvaguarda do segmento farmacêutico foram o associativismo e as franquias. Deu um gás, né? Deu um gás, deu uma mão, mudou o nosso negócio. Se você olhar uma foto de uma farmácia hoje, olhar uma foto de uma farmácia pequena, sim, hoje, comparando com 10 anos atrás, a diferença é estarrecedora, João. Então isso é fruto da organização que as franquias e as redes associativas acabaram por prestar esse serviço para o varejo. Fora, evidentemente, o principal,
que são as ferramentas de gestão. Sim. E é notório o crescimento. Com certeza, é evidente. Benício, é muito comum ouvirmos histórias de empresas que vão passando de geração para geração. Pessoas que já entram no negócio porque herdaram o patrimônio dos familiares, e com você não foi bem assim, né? Você veio do campo, teve uma vida difícil na roça, teve uma grande perda, perdeu seu pai com 6 anos de idade. Hoje, a sua empresa, Oriente Farma, é referência nacional, reconhecida pela IQVIA, sendo uma das 10 maiores distribuidoras de medicamentos do Brasil. Como que isso acontece? Olha, João, primeiro, a mão do Criador, que a gente não pode esquecer nunca. Sim. Mas eu venho de uma geração que é uma geração pobre, mas foi uma geração que deu uma parcela de contribuição muito grande na construção do nosso país. Tanto do ponto de vista econômico, financeiro, quanto do ponto de vista político, as grandes transformações que houveram no país passaram pela nossa geração. Evidentemente que não é fácil. Mas, quando eu passei no concurso no Exército, eu sou farmacêutico e ex-oficial do Exército, oficial farmacêutico. Eu saí do Exército porque eu tinha um sonho de ter o meu negócio. Então, por a gente ter nascido numa situação de muita dificuldade, eu fiquei 1 ano sem estudar quando terminei o curso primário, que a gente chamava de primário, que é o fundamental, porque não tinha dinheiro para pagar a condução, né? Mas assim, a gente sempre manteve aquele sonho de um dia ser alguma coisa, um dia ser alguém na vida. O que mais me inspirou foi a vontade de ser dono do meu negócio. Quando eu saí do meu negócio, quando eu saí do Exército, eu saí porque eu queria montar, eu vi que eu tinha que ser dono do meu, como diz, dono do meu nariz. Mas já era distribuidora no seu planejamento? Não era. Mas aí eu saí, eu fui trabalhar numa outra empresa, uma grande empresa na área de alimentos, né? Posso falar o nome aí também, a indústria de laticínio, eu tinha um cargo de gerência, né? Eu era chefe do setor de físico-química do controle de qualidade. Nessa época eu já montei a minha empresa, que foi um cursinho, sou professor de física e química, né? Para 1º, 2º grau. Mas o que move a gente é o sonho. Quando a minha situação estava pior das piores foi quando eu abri a minha farmácia. Eu falei, agora não tem jeito. E por incrível que pareça, eu conto essa história para as pessoas que me conhecem, né? As pessoas que me cercam conhecem essa história. Eu dormi dentro da minha farmácia 1 ano e 15 dias. Eu bati o pé e disse o seguinte, olha, enquanto essa farmácia não virar farmácia, eu não saio daqui de dentro. Eu empinei a carroça, como diz o ditado bom mineiro. Abri a porta de manhã, baixava à noite, trabalhava 2 finais de semana sim e 1 não. Então era assim. Agora, o empreendedor, primeiro, ele tem que ter a vontade de vencer na vida. Segundo, ele tem que alimentar esse sonho e botar isso como causa fundamental na sua vida. Ele não pode fraquejar, né? Tem que ter uma capacidade de resiliência muito grande. Mas eu nunca esperava. Eu acabei entrando nesse negócio da distribuição por um acaso. Eu tinha um sócio e acabou que o negócio deu certo. O meu sócio acabou por me abandonar, ele ficou pelo caminho. E Deus abençoou que a gente foi progredindo até chegar hoje entre as 10 maiores distribuidoras do país, farmacêutica, com um título muito honroso para nós. Sim. E no relatório da ABAD, da Associação Brasileira de Atacadistas, a gente também está entre os 10 maiores atacados aqui do estado de Minas Gerais. Isso nos honra muito, é o sinal que a rede americana está contribuindo, está prestigiando. Vamos agradecer o povo aqui também, né, João, mais uma vez. Mas assim, é uma trajetória longa, é uma trajetória difícil, a gente passa por diversas provações, a gente costuma ouvir aí que, eu ouvi o seguinte, olha, não tem nenhum empresário que nunca quebrou pelo menos 1 ou 2 vezes. E isso já foi o nosso caso, não quebrar, mas ter em situação adversa muito difícil, né?
O Fabinho, que vocês todos conhecem aí, que é o nosso gerente administrativo, às vezes ele brinca assim e fala assim, olha, o Benício é um cara muito brincalhão, mas vocês não sabem do grau de seriedade dele. Mas vocês têm que conhecer esse cara na hora que o bicho pega, na hora que aperta. E aí que a gente conhece, João, as pessoas que carregam o negócio deles sobre os ombros com fé. Sim. Sabe? Com fé, com determinação, é claro, com humildade. Mas é o seguinte, irmão, a gente tem que ter sangue na veia. Empresário não pode bambear as pernas por qualquer susto. Então, entra crise, sai crise, acontece um revés, é o braço forte e a fé no Criador que nos sustenta. Sim. Então, nós vamos para a luta, irmão. Nós chegamos até aqui, somos muito gratos ao segmento farmacêutico e vamos continuar a nossa luta. Nós viemos aqui nesse mundo para servir as pessoas. E a minha empresa é uma empresa que serve com muita dignidade aos nossos clientes. E agora, esse ano de 2020, vocês comemoram 30 anos de empresa. O que passa pela sua cabeça, Benício? 30 anos, João, de CNPJ. Passa muita coisa pela nossa cabeça, principalmente o campo onde a gente precisa de evoluir. Nós somos seres evolutivos. Se você comparar a humanidade hoje com a humanidade da Idade Média, a gente é outra raça, é outra espécie, né? Se matava por qualquer coisa. A empresa também precisa de ser assim. Então, olha, é muito importante que o franqueado que está nos assistindo agora, ele entenda o que significa uma distribuidora, o que é o real papel do atacado, né? Nós não temos uma empresa de comprar e vender. Nós somos, João, a grande caixa d'água. Graças a Deus, Deus nos honrou que nós somos a maior caixa d'água de Minas, com a responsabilidade de suprir 6.700 lojas que nos compram todo mês. A indústria não tem estoque corrente, o varejo não tem estoque corrente. O estoque está lá. Nessa pandemia nós saímos de 90 dias de estoque para 125 dias de estoque. Por causa de falta, por causa de escassez de matéria-prima, por causa das dificuldades na indústria. Então é preciso que o nosso cliente varejo entenda o grande papel da distribuição. O papel da distribuição é o papel de suprimento. É aquela farmácia que está lá, que o cliente chega hoje e o dono da farmácia vira e fala assim, amanhã a senhora pode vir aqui pegar essa responsabilidade. Sabe por quê? Porque a caixinha está lá no nosso depósito. É claro que nós queremos avançar mais. Esses 30 anos nos ensinou muito. Esse processo de pandemia nos ensinou muito. Nós estamos procurando agora, João, caminhos para a gente conversar digitalmente com o nosso cliente. Para te falar a verdade, não é eu conversar com o meu cliente via inteligência artificial, não. Nós precisamos ainda de avançar no nosso negócio, o segmento precisa de avançar. Eu já não consigo suportar na minha cabeça um varejista ficar o dia inteiro atendendo vendedor, tirando pedido. Não pode. Isso precisa ser transposto, essa fase. A gente precisa de romper agora, João, o cordão da desconfiança. O brasileiro é muito desconfiado porque antropologicamente nós viemos de uma raça, de um sistema colonial que as pessoas só pensavam em correr a perna umas das outras. Mas isso é no tempo antigo. A gente precisa de evoluir. A minha expectativa ela não é para 2021. A minha expectativa é para o próximo decênio, para os próximos 10 anos. Como nós mudamos a nossa lógica, mudamos as nossas farmácias, mudamos o nosso layout, mudamos o nosso procedimento, o nosso modelo de atendimento, o nosso modelo de gestão, agora nós vamos ter que mudar a nossa forma de pensar digitalmente nas nossas empresas, né? Eu, sinceramente, o meu computador ele tem que falar com o seu. Sim. Eu sou da cadeia de suprimento. O meu vendedor precisa de chegar na loja com campanhas de engajamento. Por falar nisso, mais uma notícia boa. No mês passado, na convenção da Abrafarma Future Trends, nós fomos premiados
como a primeira empresa em nível de serviço, em menor nível de ruptura, e a primeira empresa em nível de engajamento. Todas as nossas campanhas, elas emplacam, João. Bacana, Graças parabéns. a Deus, porque a gente tem apoio. Sim. Né? É fruto Então, do assim, trabalho também sério de vocês, né? Mas eu tenho que ficar honrado e orgulhoso, Claro. né, João? Com certeza. Agora, isso para nós é responsabilidade. Sim. Né? Então é isso, João. É a nossa trajetória, a nossa vida. Nós estamos felizes, orgulhosos, com muita responsabilidade, com muita humildade. Nossas portas estão abertas para os clientes, para a Americana, para vocês da gestão. Precisamos de utilizar mais as suas mentes iluminadas para poder nos ajudar, para poder nos instruir, né? Com certeza vocês precisam também da gente. Com certeza. Nós estamos à disposição da rede americana e, moçada, um recado para vocês aí. Pode contar com a gente que a gente está junto. Inclusive, a minha próxima pergunta era que recado que você consegue dar para os gestores de drogarias que às vezes não estão muito animados no momento, não estão esperançosos devido à situação que nós estamos vivenciando? Vamos repetir o jargão de sempre. Força, fé e foco. Mas o Romeu Zema falou um negócio interessante outro dia numa live dele. Falou assim, olha, ele falando sobre as funções do Estado, né? Uma loja de produto veterinário não vai vender colchão, né? Não vai vender cozinha planejada, né? Uma farmácia não vai vender automóvel. Então, olha, é força, fé e foco. Primeira coisa, resiliência, por quê? Sempre. Pode sim, o nosso negócio, graças a Deus, vai muito bem, obrigado, mas existem aqueles companheiros nossos que foram sacrificados. Não sei se você lembra, João, no início do ano, quando tiveram as enchentes, aqui na Zona da Mata, principalmente em Belo Horizonte, a nossa empresa foi a primeira a sair para campo para socorrer aqueles companheiros nossos que foram flagelados na enchente. Nós tomamos essa iniciativa. A gente está aberto também a essa iniciativa. Então, olha, para algum companheiro, algum amigo que estiver se sentindo um pouco engessado, vendo que as coisas estão difíceis, irmão, é o seguinte, tenha humildade, reestuda seus custos, readequa seus custos, readequa as suas despesas, inclusive as pessoais, faz um sacrifício, não deixa de investir no seu negócio, principalmente em inteligência e tempo. Sim. Quanto mais inteligência você investir no seu negócio, mais sucesso você vai ter. Então o recado que eu dou é, que é o seguinte, olha, a nossa empresa é uma empresa parceira, é uma empresa que anda na frente, é uma empresa que pensa à frente do seu tempo. Nós criamos agora, eu criei lá agora, João, recentemente, um departamento de inovação e tecnologia, onde nem funcionário tem. Sabe por quê? Porque não precisa, porque ele tem que ficar aqui dentro. Todos têm que participar, todos têm que ingressar nesse mundo. Então, olha, resiliência, fé, disciplina é muito importante. Empresário tem que ter disciplina. Se eu fiz o compromisso com você de chegar a hora tal, eu tenho que 15 minutos antes, eu tenho que estar aqui te aguardando, né? O meu negócio é muito mais precioso. Se eu tenho um compromisso de abrir a minha empresa 8 horas da manhã, 7h30 eu tenho que estar lá, irmão. Sim. É assim. Se eu tenho um compromisso de fechar 8, eu dispenso meus funcionários. Se não tiver risco de assalto, eu vou até 9. Eu vou dar mais meia horinha aqui para poder pensar o meu negócio, para me raciocinar o que eu vou fazer amanhã, quais serão meus próximos passos. Então, meus irmãos, a dica que eu dou é o seguinte, olha, força, fé em Deus, trabalho e inteligência. Para vocês que são franqueados da rede americana, se vocês não estiverem usando todas as ferramentas que eles têm à sua disposição, você está no caminho errado. Pode usar porque eles têm muita inteligência a oferecer o seu negócio. Não conte com milagre, não conte com a ajuda daqueles que não são os seus amigos mais íntimos, mais do coração, porque ela não virá. Conte com o seu esforço, a sua determinação. É isso aí. Benício, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Mais uma vez, de coração. E para você que nos assistiu até o final, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Momento Drogaria. Um grande tchau, abraço para os amigos da Rede Americana.